Você sabia que existe uma rádio que divulga o Espiritismo 24 horas por dia? Essa é a Rádio Rio de Janeiro, que está no ar há mais de 50 anos, divulgando a doutrina cristã espírita. Sintonize 1400 AM no seu rádio ou acompanhe a programação no site radioriodejaneiro.digital. Também estamos nas redes sociais. A Rádio Rio de Janeiro foi a primeira emissora a divulgar o Espiritismo no estado do Rio e uma das primeiras do Brasil. Mais informações, acesse radioriodejaneiro.digital. Rio de Janeiro. 51 anos. A emissora da fraternidade. Você sabia que o GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, mantém um trabalho de assistência à gestante e de apoio às famílias em carência alimentar? Mas nada disso é possível sem a sua ajuda. Por isso pedimos a sua colaboração com artigos para o enxoval do bebê e doação de gêneros alimentícios para as famílias. A sua doação poderá ser entregue na loja de autopeças da Zezé, que fica na Praça do Mataruna, e na loja Lia Queijos, que fica no Mercado Municipal de Araruama. Você poderá entregar a sua doação também no próprio GEAC, nos dias de atividade da casa, que você fica sabendo através das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O nosso endereço é na Rua Antônio Gonçalves Jardim 313, bairro Boa Perna, em Araruama. Você também pode ajudar enviando um Pix, de qualquer valor, através da chave geac@gmail.com. Informações pelo WhatsApp 22 98827 8647 22 98827 8647. A entrega das cestas básicas é realizada todo o último domingo de cada mês. Nós e as famílias assistidas agradecemos a sua colaboração. O Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama promoverá no mês de março a Jornada Espírita Ederlindo Sarroris, com palestras públicas presenciais. Comunicamos que as palestras do mês de março não serão transmitidas ao vivo, e serão disponibilizadas posteriormente, no nosso canal do YouTube e página do Facebook. As palestras do GEAC são realizadas todas as sextas-feiras, às 20 horas, com aplicação do passe ao final. Nossa sede fica na Rua Antônio Gonçalves Jardim, número 313, bairro Boa Perna, em Araruama. Jornada Espírita Ederlindo Sarroris. Venham desfrutar do ambiente amoroso e fraterno de nossa casa e saborear um delicioso lanchinho em nossa cantina. Uma pequena correção. O tema da palestra, que será realizada no dia 31 de março pela nossa irmã Jussiema Sarroris, a nossa Jussinha, será: O que te falta para ser feliz? Olá, amigos! Está chegando o dia do nosso próximo almoço fraterno. Será no dia 2 de abril, das 12 às 14 horas, e será servido um delicioso estrogonofe, com opção vegana. Por apenas R$20 você estará desfrutando do ambiente salutar e fraterno de nossa casa, além de contribuir para sua manutenção. Bebidas e sobremesas à parte. Venha! Convide seus amigos. Traga seus familiares. Aguardamos vocês. Do livro Episódios Diários. Pelo Espírito Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. A mágoa. A semelhança de ácido que corrói a superfície na qual se encontra, a mágoa desgasta, a pouco e pouco, as peças delicadas das engrenagens orgânicas do homem, destrambelhando-lhe os equipamentos muito delicados da organização psíquica. A mágoa é conselheira impiedosa e artesã de males cujos efeitos são imprevisíveis. Penetra no âmago do ser e envenena-o, impedindo-lhe o recebimento dos socorros do otimismo, da esperança e da boa vontade em relação aos fatores que o maceram. Instalando-se, arma sua vítima de impiedade e rancor, levando-a a atitudes desesperadas, desde que lhe satisfaça a programação vil.
Exala amargura e desconforto, expulsando as pessoas que intentam contribuir para a mudança de estado, graças às altas cargas vibratórias negativas, que exteriorizam mau humor e azedume. Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental. Reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Não estás no mundo por acaso, antes, com finalidades adredemente estabelecidas que deves atender. Acompanha a marcha do sol, e enriquece-te de luz, não mergulhando na sombra dos ressentimentos destrutivos. Sorri ante o infortúnio, agradecendo a oportunidade de superá-lo, através dos valores éticos e educativos que já possuis, poupando-te a consumpção, de que é portadora a mágoa. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço também aos internautas que vão assistir depois a palestra pelo YouTube. E eu queria fazer uma pequena correção. Ali no áudio saiu que o almoço, o estrogonofe vai ter opção vegana. Não é opção vegana, é vegetariana, tá? É diferente. A opção não é vegana, não, é vegetariana, tá? Então, eu quero desejar a todos uma boa noite, que todos possam ter uma boa palestra, né? Aproveitar, né, o trabalho que o Augusto trouxe para a gente hoje. E vamos lá, vamos começar. Vamos fazer a prece para iniciar e convidar o nosso palestrante para iniciar o trabalho. Querido Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, nosso irmão maior, queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje para esse estudo, para essas reflexões. E que nós possamos, Senhor, receber os benefícios que viemos buscar nessa casa. E que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar conosco as vibrações amorosas que foram depositadas nesse ambiente pela espiritualidade benfeitora, que estão desde cedo trabalhando nessa preparação para nos auxiliarem. Por isso agradecemos, Senhor, e pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, e também, Senhor, que os bons espíritos, os amigos e o mentor do nosso irmão Augusto Ruas possa estar junto com ele, auxiliando na transmissão dos ensinos e dos estudos, da reflexão, que ele possa estar assistido, amparado, e possa ser intuído sempre, naqueles momentos em que ele precisar falar alguma coisa que ele não tenha planejado falar. Fica conosco, Senhor, nos amparando e protegendo hoje e sempre. Augusto, seja bem-vindo. A tribuna é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Trago um abraço fraterno do Centro Espírita João Evangelista, em Bacaxá, Saquarema. Um abraço do César, da Fátima. E agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz pelo convite. Agradeço a espiritualidade amiga pela oportunidade, porque é sempre bom, né, estarmos aqui para falar da palavra de Deus, para falar dos ensinamentos do nosso mestre, modelo e guia, Jesus Cristo. O nosso estudo de hoje, ele aborda alguma coisa que, na minha concepção, ela é corriqueira. Talvez não devesse ser, mas ela é corriqueira. Muitas vezes, ou algumas delas, a gente tem a oportunidade de bem dizer o nosso amigo, nosso irmão, a gente tem a oportunidade ímpar de falar uma palavra amiga, mas parece que a gente troca essa oportunidade, vocifera, blasfema e fala algo que não deveria ser falado. O nosso tema, o nosso estudo é sobre ressentimento, mágoas, rancores, iras. Então, estamos aqui ainda
nesse planeta, criados, como todos sabemos, simples e ignorantes, mas em busca da perfeição. Então, a cada minuto, a gente tem uma oportunidade de melhorar. Então, aqui, pode botar aquele sem o primeiro, o segundo, onde tem o livrinho de Divaldo, a capa, né? Agradeço também quem teve a boa vontade de colocar a página inicial, porque ela bem retrata, né, tudo aquilo que a gente vem estudar hoje. A outra, por favor. Isso. Esse ali, né, é o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Como a página bem falou, existe até frase que nós colocamos aqui também no estudo, para que a gente reflita em cima de várias falas, várias ideias de Divaldo. Eu tive a oportunidade de, em janeiro, estar num seminário e Divaldo estava palestrando. Então, eu peguei algumas ideias, algumas dicas também, né, da palestra e vou tentar passar para vocês. Aqui, Joana inspira o nosso irmão a falar sobre as nossas crises. As nossas crises, segundo Divaldo, elas são normais. Mas eu, fazendo outras pesquisas, eu gostaria, assim, não de ser melhor que Divaldo, não é essa prepotência, mas assim, de acrescentar alguns adjetivos nas nossas crises. Eu acredito que elas sejam, além de normais, eu acredito que elas sejam comuns, necessárias, e eu também acredito que elas sejam essenciais, porque elas são fatores que corroboram para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Só que quando a gente passa por essa turbulência, quando a gente passa por esse momento, parece que fica mais fácil de a gente falar mal, de a gente ir de encontro a algum preceito que a gente saiba. Parece que a gente até blasfema contra Deus. Então, quando o Divaldo diz que as nossas crises são normais, é porque realmente elas são necessárias para que a gente possa ter essa evolução. Eu li uma frase de Cora Coralina e eu achei muito interessante para trazer para o início do nosso estudo. Cora Coralina fala assim: o problema, ele pode até bater na sua porta. O que a gente não pode fazer é puxar a cadeira para ele sentar. Então, vai acontecer sempre uma circunstância, sempre algum tropeço, sempre vai acontecer isso. Nós é que temos que estar extremamente alerta para que essa situação não se transforme em ressentimento, em mágoa, em ira, em rancor, naquela ideia que fica corroendo a gente. Como bem a página disse, eu vou ficar com essa mágoa e vai se transformar em lixo. E todos nós sabemos o que a gente faz com lixo, né? Poxa, a gente joga fora. Mas essa mágoa, esse rancor, essa ideia, se ela permanecer conosco, fará mal única e exclusivamente para nós mesmos. Mas as pessoas às vezes perguntam: poxa, Augusto, então você não sente isso, né? Poxa, com certeza eu sinto, né? Eu ainda não consegui me livrar, mas o que eu peço sempre a Deus é para que naquele momento eu possa recuar e sempre lembrar da fala de várias pessoas que dizem: quando algo te perturbar, não fale de imediato. Pegue a água,
e coloque na boca, mas não engula. Mas por quê? Porque com água na boca a gente não consegue proferir. Então, é melhor a gente ter uma atitude que talvez seja um recuo para dar 2, 3 passos à frente. Essa aí é a fala que nós colocamos, que a página bem disse, né? Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermado. Eu estava estudando alguma coisa sobre o perispírito e eu estava muito empolgado para fazer algum estudo a respeito, mas eu parei um pouco porque eu vi que não dá para falar sobre perispírito em 40, 50, 60 minutos. Eu acho que fica quase que uma tese, né? Mas o que eu posso trazer momentaneamente agora é sobre essa enfermidade, essa guarda de rancor que nos torna enfermo. Em uma pesquisa, eu percebi que a gente pensa e plasma. É muito rápido isso. Eu sigo um rapaz nas redes sociais, no Instagram, o nome dele é Pedro Calabrange, se eu não estiver enganado. Pedro Calabrange, acho que é o sobrenome dele. Ele não é espírita, mas de vez em quando ele joga alguma coisa que parece que ele é da doutrina, mas ele não é. Ele falou uma vez sobre aquela técnica da ancoragem, né? Para que você evite blasfemar, falar mal, fazer algumas coisas, você coloca uma pulseira, né? E cada vez que você pensar em algo, você troca a pulseira de braço, né? E ele deu uma técnica também de ancoragem, que é para a gente pegar bolinhas de miçangas vermelhas e brancas. E quando nós tivermos algum pensamento ruim, pega a bolinha vermelha e bota num pote. Mas quando nós fizermos alguma ação boa, algum pensamento bom, a gente pega uma bolinha branca e bota no outro pote. E várias pessoas o questionaram. Falaram, poxa, Pedro, mas como é que eu vou lembrar disso tudo no meu dia a dia corrido? Aí ele falou assim, lembra de Santo Agostinho. Santo Agostinho fazia o quê? Ao final do dia, ele parava e raciocinava quais eram as ações dele. Então, olha, ele não é espírita e cita Santo Agostinho. E nessas pesquisas, né, eu gosto de pegar algo que seja da nossa doutrina e algo que não seja, para que a gente faça uma analogia, ou talvez até de outra denominação, né, de presbiteriana, de batista, de adventista do sétimo dia. Eu gosto muito dessas leituras. Eu acho que enriquece. E numa dessas eu vi algo ligado ao perispírito, justamente nessa circunstância de nós guardarmos rancor, em consequência, terminarmos com alguma enfermidade. É porque quando a gente pensa em algo que não seja benéfico, o nosso perispírito, ele sofre como se fosse um ferimento, um rasgo. É como se nós estivéssemos realmente passando a faca no dedo e ficando aquela brecha. Eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de cortar o dedo com papel, né? Porque papel corta. Não é aquela dor que vou morrer, né? Mas incomoda, né? É aquele lastro que fica no nosso perispírito. Só que nessas pesquisas eu ouvi que a gente pensa diariamente por mais de 6.000 vezes. Só que a gente não percebe, né? E o Pedro, ele falou algo com a gente muito interessante. Ele falou que hoje em dia está virando quase que uma doença essa ideia de a gente pensar, não executar. Então, eu coloquei o leite para ferver, eu corto o pão para passar manteiga e eu ligo a cafeteira. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Só que 3 circunstâncias vão me incomodar. Então, eu
cortei o pão, passei manteiga, botei um café na cafeteira, mas eu falei assim, poxa, estou esquecendo alguma coisa. Às vezes acontece isso com a gente pressupõe que vai fazer alguma coisa, o nosso pensamento está ligado nisso, só que a gente deixa de fazer. E daqui a pouco a gente lembra. Ih, eu tinha que colocar o leite para ferver. E ele fala que nós temos que ter qual atitude? Uma atitude bem simples. Qual é? Pensou, faz. Eu vou pegar esse copo e botar aqui. Pensou, faz. Por quê? Quando a gente pensa e não faz, a gente acaba acostumando o nosso cérebro. E eu faço uma analogia para que nós tenhamos mais consciência de que pensou em algo, executa. Olha, eu vou passar por aquela porta. E passa. Começa a tirar o não da tua vida e coloca o sim. O teu cérebro vai começar a acostumar que você é capaz de fazer isso. Porque nós somos capazes de fazer quaisquer coisas. Só que em alguns momentos a gente recua. Fala assim, poxa, eu não vou conseguir. Acabou. Então, o que, que a gente tem que fazer? Olha só, eu vou conseguir, eu já consegui. Pensou, fez. Não deixe o cérebro acostumar com algo que a gente não vai fazer. E essa ideia de pensar, não pensar, ela foi tão interessante para mim que eu gostaria de fazer a didática aqui. É mais, ninguém precisa falar nem responder nada, podem ficar tranquilo, não vou fazer nenhuma pergunta direta, mas eu vou falar por duas vezes. Não pensem, tá? Eu vou repetir, não pensem. E vocês vão ver como é que funciona. Então eu vou falar por duas vezes, não pensem, vou falar o que é para não pensar e depois eu vou explicar o que o rapaz fez a didática. Então, vamos começar. Olha, pessoal, por favor, não pensem. Não pensem numa Ferrari vermelha conversível. Não tem como. Por quê? Para que eu não pense, eu tenho que primeiro pensar e depois não pensar. Então, esse mecanismo do nosso cérebro evita essas doenças, essas enfermidades. Por quê? Pensou, plasmou. O perispírito agarra. Claro, nós não temos ainda aqui neste mundo a ideia de perceber o que todos estão pensando. Mas lá do outro lado da vida a gente sabe que acontece isso. Então, comecemos a buscar os pensamentos bons, né? Por quê? Quando o coração ele começa a ter esses resquícios de ira, dor, raiva, ressentimento, o que, que vai acontecer? Começa a ser plasmado no nosso perispírito. E não é uma coisa muito viável. Bom? Eu acho que agora é o vídeo, né? Eu vou rapidinho. Tem um vídeo aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É em tom de brincadeira, não é nada assim ofensivo, não é nada disso. Mas em tom de brincadeira, a gente vai perceber como é que essa ideia de guardar o rancor, ela incomoda, né? Eu acho que muitos de nós conhecemos, são os amigos da luz, eles fazem várias brincadeiras, né, saudáveis, mas com um cunho de importância, de grande relevância. Bom,
Essa situação, ela me chama muita atenção, porque no vídeo ele fala assim, tem muita gente chata, né? Tem muita gente que me incomoda. Mas chega a ser cômico que nós somos os primeiros a acusar alguém, mas a gente não percebe o quão incômodo também talvez nós sejamos, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, poxa, Augusto, eu tenho uma vizinha chata pra caramba, pô, aquela vizinha fofoqueira, aquela vizinha... Aí eu falo assim, poxa, você tem que conhecer o vizinho da minha vizinha. Aí a pessoa demora um pouco, fala, o vizinho da minha vizinha sou eu. Eu perturbo, som alto, fogos de artifício. Agora eu não estou nem soltando muito. Soltava muito quando o Flamengo estava ganhando. Agora tá meio ruimzinho, não estou soltando. Mas perturbando. Então, quer dizer, a gente fala que as pessoas nos perturbam. E nós, né? Então, quando a gente dá esse primeiro passo, na minha visão, eu acho que já é um passo bem dado. Propriamente agora, na palestra, nos ressentimentos, mágoas, ira, a gente vai colocar alguma coisa primeiro sobre o ressentimento. Não que seja assim, o pior dos sentimentos, não tem uma lista, né? Mas observa, quando nós ficamos ressentidos com alguém, olha o que acontece. Do lado esquerdo de vocês, né? Os nós do ressentimento, aquela energia parada. Olha o que o ressentimento faz. Do lado direito de vocês, a energia fluindo livremente. O perdão, ele começa a aflorar. Eu tenho uma história, né? Ela
infelizmente, ela é verídica e aconteceu comigo. E eu não percebia isso. Eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. Eu trabalhava num local onde eu consegui uma promoção no meu trabalho. Eu, como falei, 19, 20 anos, poxa, muito novo. Ganhei a promoção, fiquei, poxa, todo bobo. E eu corri e fui falar com o meu chefe. E o nome dele era Jair. Aí eu falei com ele, todo eufórico, com o papel na mão, e eu me apoiei assim na mesa dele. Mas quando eu me apoiei, ele estava do outro lado da mesa, ele fez um movimento muito abrupto, ele se jogou para trás assim, e eu não entendi. Aí eu falei assim, não, eu só vim falar com o senhor que eu fui promovido e tal. Ele falou assim, poxa, que susto. Eu falei, mas por quê? Porque eu entrei assim, esbaforido, né? Aí ele, não, não. É porque quando você botou a mão na mesa do chefe, eu pensei que você fosse virar a mesa em cima de mim. Aí eu falei assim, não, não, não ia não. Mas eu estava tão eufórico que aquilo eu acho que ficou momentaneamente em segundo plano. Passaram-se 20, 25 anos, se eu não estiver enganado. Assim, data precisa eu não vou falar a vocês, mas por aí. Eu encontrei em Itaúna. E eu ouvi. Aí eu falei com as pessoas que estavam comigo, poxa, cara, e contei a história. Aí tinha uma menina comigo que falou assim, viu, deleta, esquece. Eu falei, não. Aí, não, já deletei. Ela falou, não deletou porque você contou. Eu falei, tá bom. Aí eu ouvi e não vou mentir, eu fingi que não vi. Mas só que nós tínhamos que passar justamente por onde ele estava, familiares, amigos, né? Daí eu passei e ele me chamou. E eu também não vou mentir para vocês, eu fingi que não ouvi. Na volta, não sei se era um parente ou amigo dele, tocou no meu braço, assim, né? Esbarrou em mim, me chamando a atenção. Daí não teve como, né? Eu olhei assim, aí esse Jair falou assim, Augusto. Eu falei, oi. E ele estava numa mesa e ele estendeu a mão para mim. E eu não o cumprimentei. Eu dei a volta na mesa e todo mundo achou muito estranho aquilo, que era só apertar a mão dele aqui. Simples. Eu dei a volta e todo mundo ficou assim, olhando. Aí eu apertei a mão dele, ele, poxa, dei um voltão. Eu falei, não, sabe o que que é? É porque eu fiquei com medo de apoiar na mesa e virar a mesa em cima de você. Olha só. E ele falou ainda para mim assim, poxa, Augusto, quantos anos se passaram e é isso que você lembra? Aí que me deu mais vergonha ainda. Aí eu fui procurar o que é a palavra ressentir. É sentir de novo. E eu estava com esse ressentimento. E o pior, eu fui pesquisar o que causa. Causam vários transtornos. Vários. Eu acho que eu não cresci por causa disso. Fiquei pequena, porque foi isso. Fiquei ressentindo um negócio que não acabou. A pessoa fala assim, poxa, eu não gosto dele, mas vem cá, o que aconteceu? E ele quebrou bem o meu lápis de cor quando a gente era da primeira série. Vem cá, quanto tempo faz isso? Acabou, meu. Aí que eu comecei a cair em mim e perceber esse quadro. Olha como é que nós ficamos quando a gente fica ressentindo. Olha só, acabou. Vamos perdoar, vamos... Augusto, eu não consigo perdoar. Ótimo. Desculpas. Não consegue perdoar? Tá bom. Só desculpa o amigo, o irmão. Desculpas, porque ele fez aquilo. Era o momento dele, estava na hora dele. Muitas vezes a gente engorda um pouquinho, né? Aí, poxa, academia, dieta. Não, nem precisa. Perdoa. Perdoa de hoje para amanhã. Vai ver uns 3 quilos de some da gente. Direto. Não precisa academia, não precisa nada. O perdão, ele vai libertar. É incrível como isso. Quando eu li o significado de ressentimento, mas na hora, eu me lembrei desse episódio. E assim, muitas vezes lá no SEG, as pessoas falavam assim, Augusto, quando você faz um estudo, esse estudo é para você. Eu
falei, não é, bobeira, besteira. O estudo é para quem está... Não, é verdade. Quando a gente faz o estudo, é primeiro para a gente. Por favor. Existe outro sentimento, né? Esse é a raiva. Quem nunca, né? Quem nunca sentiu? Eu estava vendo um comentário de Haroldo Dutra, ele falou assim, se você nunca sentiu raiva, eu te garanto, das duas uma, ou você não sabe o significado, ou desse planeta você não é. Mas é mesmo, quem nunca? Mais uma vez fui pesquisar o significado de raiva. Olha como é que a gente sente. Raiva é a imagem daquilo que eu queria que acontecesse com a frustração que não aconteceu. É mesmo. Olha, nesse ano, esse círculo de raiva, ele já me assolou. O Flamengo disputa a Supercopa com o Palmeiras, perde. Olha eu com raiva. Vai disputar o Mundial, perde. Olha eu com outra raiva. Vai. Então, quer dizer, disputou com o Del Valle, perdeu. Outra raiva. Olha só a raiva. Eu acho que tem que ser isso, né? Aí eu falo, poxa, é literalmente o que eu li. É a imagem daquilo que você queria que acontecesse com a frustração do que não aconteceu. Bom, é a raiva. Só que é muito estressante. E o pior de tudo, né? Faz mal para quem? Para aquele que está sentindo. Quando a gente começa a ver essas circunstâncias, a gente começa a perceber o quão maléfico é. Tem uma agora, são duas perguntinhas. Não é para que a gente responda, mas é para que a gente reflita antes de a gente ver o quadro da mágoa, né? Assim, para mim, na pesquisa que eu fiz, dentre esses sentimentos, eu acho que ela começa a arrasar porque ela pega no nosso ego, né? Mas vamos lá antes disso. Por que eu fiquei bravo, né? Em algumas vezes, a gente fica bravo, mas é à toa. A circunstância poderia ser contornada. Eu não sei aqui, pois eu não conheço assim muito bem Araruama, mas Saquarema, depois da pandemia, ela assim, teve uma migração muito grande, as pessoas foram morar lá. Então, você, às vezes, segunda-feira, vê um trânsito imenso. Saquarema é muito pequeno para ter um trânsito daquele jeito, né? E eu acho que o trânsito é uma das melhores ideias para que a gente recue e evite esses sentimentos, né? O camarada fechou a gente. Deixa, olha só, eu vou fazer uma prece para você. Não fazer isso com outra pessoa, porque eu não sei o que a outra pessoa pode fazer. Então, eu acho que o trânsito é uma das melhores coisas para que a gente comece a praticar isso. Outra, mercado. Está andando muito bem, daqui a pouco alguém vem, que a gente sabe que não é do nada, a gente sabe, e bota o carrinho no teu calcanhar. Não sei se alguém já passou por essa experiência. É uma ideia. Eu conversando com o César, eu falei assim, poxa, eu não sei o que acontece comigo, é de furar fila. Eu tô quieto, a pessoa fura fila, mas assim, na minha cara mesmo. Aí o César falou, Augusto, você fura muita fila. Não, eu não furo fila. Meu pai me ensinou, minha mãe não tô falando de agora, não. Aí eu caí em mim, eu falei, é mesmo. Então, por que eu fiquei bravo? Poxa, olha só, eu vou perdoar? Poxa, eu não consigo. Desculpa. Desculpa aquele irmão. Olha só, está no tempo dele, deixa ele. E tem uma outra perguntinha para que a gente reflita. Por favor. Por que eu me deixei atingir? Né? Estamos na fila do mercado, estamos na fila do banco, e daqui a um pouco vem
uma pessoa falar com a gente sobre algum problema da vida dela. A gente vem e fala, não estou afim, não estou muito afim de ouvir. Mas olha só, não vamos nos deixar atingir, porque às vezes aquele irmãozinho só quer um ouvido emprestado, às vezes ele não quer nem nada no banco. Ele só quer ficar, ele viu fila, ele entra. Ele viu uma fila, pô, tá grande aquela? Não, tá pequena, então eu quero outra maior. Ele vai para uma fila só para falar com você, só para que você empreste o ouvido. Então, não vamos nos deixar atingir, porque às vezes a gente está ajudando aquele irmão. Em alguns momentos, ele está precisando de ouvir. Eu aprendi, uma pessoa muito inteligente, Augusto, anda sempre com alguma página, em algum livro, dentro de alguma coisa. Está na fila, lê o livro, a pessoa chegou, vou ler essa página aqui rapidinho, daqui a pouco a gente conversa. Já dá uma acalmada naquele espírito, já vai acalmá-lo, né? E agora a gente passa para a mágoa, né? Que assim, eu acho que essa ideia de mágoa, ela fere a gente, porque ela bate no ego. Pois não? E quando a gente não deixa a mágoa atingir, por quê? É literalmente isso que acontece. Parece que fica aqui, ó, entalado, aquilo que é matar a pessoa, mas não passamos isso. Temos que ter um autocontrole. Augusto, você tem? Claro que não. Claro que não. Às vezes você quer matar a pessoa, mas olha só, vamos dar um passinho para trás para depois dar muitos para frente. Porque realmente é muito desagradável sofrer uma ofensa, sofrer algo que a gente ache que não merece. Mas já ouvimos a frase, né? Pode ser que aqui existam injustiças, mas não existe ninguém injustiçado. Não está passando, como diz a música da Alcione, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Simples, é muito simples. Por quê? Depende da gente. Quando a gente sente a mágoa fica na gente. Então não devemos sentir isso. Em outras circunstâncias, até é curioso, mas a pessoa, eu não gosto daquele fulano. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas ele é tão gente boa, por que você não gosta dele? Aí a pessoa vai lá, fala assim, poxa, o Augusto falou que não gosta de você, porque você fez isso. Não lembro. Poxa, eu fiz isso? Não lembro. Olha só, a pessoa não lembra, mas você ficou com aquela mágoa. Está fazendo mal para quem? Para aquele que nem lembra de ter feito aquilo. Talvez tenha feito sem querer, talvez proferiu alguma palavra e o outro se melindrou. Porque a mágoa é justamente essa situação. A mágoa é essa ideia. Ela joga no ego. Então é o quê? É aquela palavra. Ele falou, não gostei, já fiquei chateado. É aquela brincadeira que ele não, já fiquei chateado. É aquela ideia que eu pedi um favor a ela e ela não fez, pronto, já fiquei chateado. Já começa até aqueles resquícios. E como nós falamos, quando a gente começa a colocar esses resquícios, quando o coração começa a absorver esses resquícios, a gente fica aquela pessoa mal-humorada, chata, ninguém quer perto. Ih, já vem o fulano. Fulano é chato pra caramba, só fala em doença, já viu? Só fala em doença. Só fala que não dá, que tá ruim, que não sei o quê. E a gente começa a viver naquele círculo de lastimar. E quando a gente começa a lastimar, beira blasfemar. Daqui a pouco a gente está blasfemando com Deus. Então, poxa, Deus, caramba. E Deus vai falar, pô, foi tu que pediu. A gente faz uma oração e às vezes é tão automático que eu acredito que a gente nem percebe. A gente fala para Jesus assim, poxa, meu irmão, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo a do meu irmão. Jesus falou assim, ó, tamo junto. É assim que você quer, tá bom.
Quando Jesus não perdoa, nossa, poxa, Jesus, te pedi. E você falou que era para eu perdoar tu igual tu perdoa o teu irmão, tu perdoa o teu irmão? Não. Então, quer dizer, o Pai Nosso, ele parece que ele virou automatização, né? Tá no automático, a gente aperta e vai... E a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente profere, né? Porque as palavras, elas têm muito poder. A gente vem falando de mágoa, de rancor, de ira, de ódio, de ressentimentos. Aí a pessoa falou assim, tá bom, Augusto, já entendi tudo. Agora, o que a gente tem que fazer? Observe. Troca a lamentação por oração. E viva um novo tempo em sua vida. Tempo de gratidão. Por quê? Porque isso é ter fé. O que é ter fé? É você saber que aquela coisa ali vai acontecer sem você ter aquela normal ideia. Você vai na fé. Você, olha só, aquilo ali vai dar certo? Não, porque aquilo ali já deu certo. Eu não sei o motivo pelo qual vocês vieram, né? Mas eu também não sei o que vocês passam, né? Mas de uma coisa eu sei. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, esse problema que você está agora, ele é nada. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Esse problema que você tem, ele não vai passar, porque ele já passou. Acabou. É um novo ciclo na tua vida a partir de agora. A partir de agora, a tua vida já mudou. Sabe quando a tua vida mudou? Quando você colocou na tua cabeça, quando você pensou em vir para cá. Quando você falou assim, poxa, hoje eu vou ao centro espírita. A espiritualidade já começou a manipular vários fluidos positivos para você. Então, essa circunstância que você passa agora é bobeira. Augusto, tu nem sabe o que eu passo. É verdade, eu não sei não. Mas eu sei que a gente tem um Deus que não dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Não tem isso. Deus não criou a gente para sofrer, não. Augusto, então por que eu estou sofrendo? Olha só, segura a marimba, calma. Que daqui a pouco vai ficar bom. E a gente vai rir disso. Essa situação, ela passa. Augusto, mas já está durando o tempo que é para durar. Daqui a pouco acabou. E esse acabou é agora. Acabou. A tua vida está uma bênção agora. Augusto, se eu sair daqui, alguém mexer comigo, me ofender, faz um joinha para ele e fala para ele seguir na paz do Senhor. Acabou. Não fica com isso no coração. Olha o que acontece com a gente. Eu gosto muito de analogia, né? Como eu falei com vocês, eu pego várias ideias, não só da nossa doutrina, mas do católico, do evangélico, de todo mundo. E também de outras circunstâncias. Então, eu tenho uma analogia aqui para mostrar a vocês. Esse isqueiro é como se fosse mágoa, lamentação, ira, ódio, rancor. Esse copo, ele nos representa. Somos nós. E aqui, a água, né? Que é Deus. Então, observa. Quando a gente é atacado por raiva, ira... Ó, eu não vou nem... É porque a chama está muito alta. Eu não vou nem tocar, ficar muito tempo. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Ele dá muito de buraco. Ó. Só de tocar. Esse aqui, somos nós, atacados por mágoa, rancor, ira. Olha só como é que a gente fica. Feio, né? Augusto, tem solução? Claro. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo só de pedir e obtereis. Só que a gente não sabe pedir. Viu, rapaz, ali no vídeo? Eu quero dinheiro. Né? Eu quero dinheiro. Quer dinheiro para quê que quer dinheiro? Agora observa, quando a gente
deixa, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Olha o que acontece quando a gente deixa Deus entrar na gente. Augusto, eu tenho Deus, então acabaram os problemas. Não, quem te falou isso? Né? O nosso acordo foi esse, de a gente ter problema para que a gente evolua. O problema para? Não. Mas olha o que acontece. Pode ficar. Não acontece nada. Porque a gente tem Deus dentro da gente. Se a gente não tem, só rombo. Deixa Deus entrar. A gente vai ter problema nunca. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Tem uma frase final, por favor. A alimentação traz insegurança, fragilidade, tormenta, medo, além de nos deixar na defensiva. Tem mais uma aí. Essa é a frase que eu gostaria que vocês lembrassem. Guardar sentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É mesmo. A gente fica com aquilo e fica desejando uma pessoa. Vem cá, tá fazendo mal pra gente. Alguém fez algo conosco? Tá bom, fez. Augusto, aquela minha vizinha chata pra cantar, vamos fazer prece para ela. Fala para ela fazer um culto do evangelho no lar. Augusto, mas ela não. Mas fala. No culto do evangelho no lar, da sua casa, peça por ela. Você vai ver que muda. Por quê? O nosso pensamento tem poder. E eu, lá no SED, eu usava uma frase assim: tudo é simples. Tudo é simples. Aí as pessoas começaram até a caçoar, né? Falaram assim, pô, Augusto, tudo é simples. Nada, não é que nada me perturba, não é isso. Aí a gente estava estudando a Gênesis, e numa fala de Kardec, Kardec falou assim, as coisas não são simples. As coisas são muito simples. E é. Sabe por quê? A nossa doutrina é tão benéfica que depende só da gente. Só depende da gente. Então, eu não sei realmente qual é o teu problema, mas olha só, não vamos tomar o veneno para o outro morrer, não. A prece vai nos ajudar. E ajuda muita coisa. A gente não tem noção. Pensa no bem e o bem volta. É simples. Agora, o revés também acontece. Agora, se eu sei que pensar no bem e o bem volta, o que eu vou fazer ao contrário? Eu acho que não tem fundamento isso. Daqui a pouco a gente está numa praia linda, numa paisagem linda, falando que está feio. E se a gente faz algo que você acha que as pessoas não dão valor, não se incomoda, não. O sol, ele nasce todo dia. Às vezes não dá para a gente ver, mas ele nasce todo dia. Ele dá um dos maiores espetáculos do universo. E ainda tem gente que dorme. É a nossa opção. Então depende da gente só. É só a gente começar a pensar no bem e ele vai voltar. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção dispensada para a palestra, para as palavras. Eu espero do fundo do meu coração que tenha surtido algum efeito, não só para mim, mas para vocês também. Boa noite. Fiquem com Jesus. Augusto, você pode fazer a prece inicial? Pois não. É agora, né? Pode fazer. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, trabalhadores da Seara de Jesus, com a gratidão imensa
com alegria dentro do coração. Estamos aqui nesse momento, Senhor, para louvar, adorar, bendizer o Teu nome. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, recolha-nos aos nossos aposentos, de volta aos nossos lares, aos nossos amores, para que possamos, Senhor, um coração cheio de luz, cheio de alegria, externar tudo de bom que existe dentro de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, repouse sua mão poderosa sobre a cabeça de cada um aqui, de nossas famílias aqui também representadas. Abençoe também, Senhor, da mesma forma, as pessoas que por algum motivo quiseram comparecer, mas não compareceram. Coloque também no coração deles, Senhor, a vontade de estar junto conosco, para que eles se deleitem na Tua palavra, no Teu sorriso, na Tua intuição. Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, fique conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Augusto. Com certeza fez a gente refletir. Muito obrigado. Eu, pelo menos, refleti. Que bom. Pensei em algumas situações aí, de algumas coisas que acontecem comigo e eu fico meio assim, né? Foi bom, Augusto. Foi muito bom. Obrigado. Agradecemos a todos mais uma vez pela presença. Agradecemos também aos internautas que vão assistir depois. Então, agora nós vamos passar para o passe. O passe não é obrigatório, mas quem quiser tomar o passe é só ficar sentadinho que um companheiro da casa vai conduzindo para a sala de passe. E depois do passe, dá uma passadinha na cantina, para bater um papo, conversar, né? Dizer o que achou da palestra, falar mal dele não, falar bem dele, para ele voltar, senão ele não vai querer voltar depois, tá bom? Gente, boa noite, fiquem todos com Deus, tá? E voltem na semana que vem, tá bom?